Milionário implora após mendiga negra grávida transformar a vida da princesa. Coração de um palácio imperial, onde os sussurros se espalham como fogo em palha seca, a tensão pairava no ar. A princesa Clara, envolta em seda e pérolas, olhava pela janela, observando o mundo cinza lá fora. Seu coração pulsava acelerado, não apenas por ser prometida ao príncipe herdeiro, mas pela sombra que a seguia. Luísa, a bela jovem, uma mendiga negra que todos na corte discutiam. O último boato! Luísa estava grávida! A revelação caiu como um raio, eletrificando todos os presentes na corte. Os olhares se voltavam para Clara. Os comentários maldosos, sussurros mortais, faziam eco pelas paredes ricas em história. Como uma simples mendiga poderia ameaçar a honra de uma princesa? Eles se perguntavam. A insegurança se cravava no peito de Clara, que tinha tudo, mas se sentia cada vez mais pequena diante da beleza natural de Luísa e do afeto sutil que o príncipe Rafael parecia sentir por ela. O príncipe, tão forte e decidido, estava agora absorto em sentimentos confusos. A noite caiu e Luísa enfrentava um dilema seu. Sabia que a criança que esperava poderia nunca ver a luz do dia. Um aborto iminente a colocava em uma posição vulnerável. E a imperatriz, com seu olhar gélido, escalava secretamente uma investigação sobre os rumores. O palácio, antes um lugar de sonhos, tornara-se uma prisão de intrigas e desconfianças. Enquanto isso, na sala do trono, os conselheiros murmuravam. A imperatriz Rosa, com a expressão severa que todos temiam, olhou para eles. Se essa criança for realmente do nosso príncipe, teremos um escândalo que poderá manchar nossa linhagem, disse um deles, a voz tremendo. A imperatriz, que no início desdenhava Luísa, começou a perceber a complexidade daquela situação. Sabia que a regra do poder poderia tornar o amor em traição. Rafael, preso entre o dever e o desejo, não encontrava coragem para encarar o que sentia. Seu coração estava em conflito. Enquanto os dias se passavam, ele se tornava uma sombra de si mesmo, a angústia consumindo-o como um incêndio. A corte assistia ao duelo silencioso de corações. Clara, ressentida e desesperada, escutou sobre a indignação crescente, olhares julgadores e a ira da imperatriz. O que aconteceria quando a verdade fosse revelada? Saber que Rafael poderia sentir algo por Luísa a atormentava. O palácio já estava em turbulência, e o que deveria ser um périplo elegante tornara-se um mar de tormentas e traições. E em meio a tudo isso, uma conversa furtiva chamou a atenção da imperatriz. Olhando pela fresta da porta, ela ouviu seus conselheiros discutindo a possibilidade de um segredo ainda maior escondido em toda essa confusão. Um superlativo que mudaria tudo. Quem realmente era Luísa? Com o coração acelerado, a imperatriz começou a questionar a quem deveria a lealdade e se suas decisões poderiam mudar o destino de todos na corte. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, Prec, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a imperatriz Rosa olhava pela fresta, um peso crescente se instalava em seu peito. Seus conselheiros discutiam fervorosamente algo que parecia ir além dos rumores. Se Luísa não é quem diz ser, tudo isso muda, um deles sussurrou.
A imperatriz estranhou a gravidade na voz dele, e uma suspeita formou raízes em sua mente. De repente, um grito cortou o ar pesado do palácio, um som agudo que ecoou pelos corredores luxuosos. Clara, que estava na sala adjacente, congelou. O coração dela disparou. O que poderia ser? Com um impulso, correu para a origem do som. Chegando à sala do trono, encontrou uma cena desoladora. Luísa caía no chão, contorcendo-se em dor, enquanto o príncipe Rafael tentava ampará-la. Luísa, o que está acontecendo? Ele gritou, sua expressão uma mistura de pavor e desespero. Os olhares da corte se viraram para eles, e a confusão tomou conta do ambiente. A imperatriz, com os olhos arregalados, seguiu os movimentos, sua mente zumbindo com a possibilidade de que o que acontecia ali tinha implicações muito maiores do que um simples escândalo. Luísa estava pálida, sua beleza agora ofuscada pela dor. O peso de um segredo pairava no ar. A criança! Não! Não posso! Ela gaguejou e as palavras soaram como uma bomba prestes a explodir. O que ela significava? O murmúrio da corte se intensificou. Uma onda de especulações e julgamentos se espalhou pelo salão. Rafael, desesperado, pegou o rosto dela entre suas mãos, olhando em seus olhos. Você precisa me dizer o que está acontecendo, Luísa. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a se perder na tempestade de emoções que sentia. Clara, observando tudo, sentiu uma onda de ciúmes misturada com medo. E se Rafael realmente amasse Luísa? As perguntas uniam na cabeça dela, como abelhas assustadas. Mas então, como um clarão, a voz da imperatriz cortou o ar tenso. Parem! É hora de revelar a verdade! Seus olhares se voltaram para ela. O silêncio se instalou, pesado e expectante. Luísa, você deve nos dizer quem você realmente é. Que segredos ainda não foram desvendados? As palavras da imperatriz estavam carregadas de autoridade e tensão. Luísa hesitou, seu olhar passeando pela multidão que aguardava ansiosamente. E no meio daquele silêncio doloroso, ela finalmente deixou escapar. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou da linhagem real. Meu pai é um rei deposto de um reino distante. O palácio inteiro ficou em choque. O que aquilo significava? A revelação provocou um alvoroço entre os nobres presentes. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Como poderiam acreditar? A imperatriz, no entanto, parecia absorver cada palavra como se estivesse armando um quebra-cabeça maior. A possibilidade de um reino usurpado agora estava sobre a mesa. As reações da corte eram misto de descrença e curiosidade. Murmúrios sussurrados passaram de boca em boca. Isso não pode ser verdade! Ela está mentindo! Como isso é possível? Rafael, ainda segurando Luísa, fixou os olhos nela com uma mistura de amor, confusão e um medo prático. O que isso significava para eles? Para sua futura união? No que isso nos coloca? Uma mendiga carregando o peso da realeza? Questionou um conselheiro. E outros concordaram. A tensão estava no auge, e sem entender a profundidade daquela ligação, a imperatriz tomou uma decisão audaciosa. Precisamos investigar. Se Luísa é realmente quem diz ser, isso muda o futuro do nosso reino. As vozes entre os nobres se intensificaram e o pânico se espalhou. Clara, presa em sua confusão de emoções, gritou: Mas e nós? E a honra da família real? As palavras dela ecoaram, mas a resposta estava perdida em meio ao caos. E assim, no coração do palácio,
a linha entre o amor e o dever oscilava, quando todos ali perceberam que o que deveria ser um conto de fadas se transformara em um labirinto de traições e reviravoltas. O que mais estaria escondido sob a superfície? Qual verdade estava prestes a vir à tona? O futuro do reino estava em jogo, e todos se perguntavam: quem são realmente Luísa e o que ela traria para a corte? Luísa estava ali, no chão do salão, a dor reverberando através de seu corpo, enquanto olhares desconfiados e maravilhados permeavam a sala. O silêncio era ensurdecedor. A revelação que acabara de fazer pairava no ar, mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. A Imperatriz Rosa estava prestes a responder, mas antes que ela pudesse pronunciar, a porta do salão foi aberta com força, e um homem vestido de negro e com um semblante severo entrou apressado. Pare! Todos precisam ouvir isso! Sua voz era potente, cortando a tensão como uma faca afiada. Os murmúrios se intensificaram. Os nobres se viraram para o recém-chegado, bocejando de surpresa. Rafael, sem soltar Luísa, olhou para o homem com confusão. — Quem é você? Questionou, ainda segurando a mão de Luísa, a preocupação estampada em seu rosto. — Sou Augusto, o guardião do reino, respondeu o homem, sua expressão sombria. E venho com notícias devastadoras. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um combate. Luísa não é a única com segredos ocultos. A verdade é que ela não é uma mendiga, mas também não é filha de um rei deposto. Ela é a verdadeira princesa do reino há muito perdido. As palavras caíram sobre a corte como uma bomba. O choque foi imediato. Algumas damas taparam a boca em incredulidade. Outros caras se contorceram em descrença. Clara começou a tremer, perdida em um mar de emoções, enquanto sentia o chão se desfazer sob seus pés. Se Luísa realmente fosse a princesa, o que isso significava para ela? E para Rafael? A Imperatriz Rosa se recompôs rapidamente, seu olhar penetrante se fixando em Augusto. Como você se atreve a entrar aqui com tais alegações? Comprove suas palavras. Sua voz ecoou com autoridade. Augusto deu um passo à frente e, em um movimento ágil, puxou algo de dentro da túnica, um pergaminho enrolado. Este é o testemunho de um conselheiro do antigo reino, que morreu levando consigo a verdade. Ele menciona um colar, um símbolo de linhagem real que Luísa possui. Sem isso, não teríamos como confirmar sua identidade. Luísa, com lágrimas nos olhos, tentava entender. Um colar? A história de sua vida, repleta de dor e privações, agora a chamava a um destino que ela nunca imaginou. Rafael a encarou com compaixão. — Você pode ser uma princesa? Perguntou, a incredulidade misturada com esperança em seu olhar. — Mas e meu pai? Luísa gaguejou, seu cérebro girando com a possibilidade de que toda a vida dela como mendiga tivesse sido uma farsa. — Meu verdadeiro pai, onde ele está? — Ele foi traído, assassinado, disse Augusto. E o murmúrio aumentou, como uma onda que se propagava. — Sua vida foi poupada para que você pudesse um dia reclamar seu lugar de direito. O reino precisa de você agora mais do que nunca. O ambiente virou um turbilhão. A Imperatriz se tornou uma sombra de si mesma, contemplando as implicações de uma verdade tão louca. E enquanto a corte se dividia entre aqueles que acreditavam no que ouviam e os que desacreditavam, um grito repercutiu entre os nobres. — E se ela não é a única? E se houver mais? Clara soltou um gemido de desespero. — Não, isso não pode ser verdade.
gritou, buscando apoio em seus aliados. Mas enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, um novo grito rasgou o ar, dessa vez vinda de fora dos portões do palácio. Socorro! Eles vêm! Eles vêm! A porta se abriu mais uma vez e um grupo de homens armados adentrou o salão. E as vozes que estavam em confusão logo se tornaram um coro de terror. Quem são eles? O que eles querem? O pânico se espalhou enquanto todos olhavam para Augusto, que tinha uma expressão grave. É hora de escolher um lado, disse ele, olhando firmemente para Luísa. Você está pronta para enfrentar a verdade e seu destino? E pelo primeiro momento na vida dela, Luísa se viu não apenas como um peão nesse jogo, mas como a rainha que poderia ser. O palácio estava prestes a se tornar o palco de um confronto épico, e a linha entre amor e traição parecia mais tênue do que nunca. Qual seria o futuro dela agora? O que o destino realmente tinha reservado? A certeza de que a história recém-revelada poderia abalar os pilares da corte plantou uma sombra de incerteza sobre todos ali presentes. Luísa estava ali, no chão do salão, a dor reverberando através de seu corpo, enquanto olhares desconfiados e maravilhados permeavam a sala. O silêncio era ensurdecedor. A revelação que acabara de fazer pairava no ar. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. A Imperatriz Rosa estava preste. A porta do salão foi aberta com força e um homem, vestido de negro e com um semblante severo, entrou apressado. Pare! Todos precisam ouvir isso. Sua voz era potente, cortando a tensão como uma faca afiada. Os murmúrios se intensificaram. Os nobres se viraram para o recém-chegado, bocejando de surpresa. Rafael, sem soltar Luísa, olhou para o homem com confusão. Quem é você? Questionou, ainda segurando a mão de Luísa, a preocupação estampada em seu rosto. Meu nome é Augusto, o guardião do reino, respondeu o homem, sua expressão sombria. E venho com notícias devastadoras. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um combate. Luísa não é a única com segredos ocultos. A verdade é que ela não é uma mendiga, mas também não é filha de um rei deposto. Ela é a verdadeira princesa do reino há muito perdido. As palavras caíram sobre a corte como uma bomba. O choque foi imediato. Algumas damas taparam a boca em incredulidade. Outros caras se contorceram em descrença. Clara começou a tremer, perdida em um mar de emoções, enquanto sentia o chão se desfazer sob seus pés. Se Luísa realmente fosse a princesa, o que isso significava para ela e para Rafael? A Imperatriz Rosa se recompôs rapidamente, seu olhar penetrante se fixando em Augusto. Como você se atreve a entrar aqui com tais alegações? Comprove suas palavras. Sua voz ecoou com autoridade. Augusto deu um passo à frente e, em um movimento ágil, puxou algo de dentro da túnica. Um pergaminho enrolado. Este é o testemunho de um conselheiro do antigo reino, que morreu levando consigo a verdade. Ele menciona um colar, um símbolo de linhagem real que Luísa possui. Sem isso, não teríamos como confirmar sua identidade. Luísa, com lágrimas nos olhos, tentava entender. Um colar? A história de sua vida, repleta de dor e privações, agora chamava um destino que ela nunca imaginou. Rafael a encarou com compaixão. Você pode ser uma princesa? Perguntou, a incredulidade misturada com esperança em seu olhar. Mas e meu pai? Luísa gaguejou, seu cérebro girando com a possibilidade de que toda a vida dela como mendiga tivesse sido uma farsa.
Meu verdadeiro pai. Onde ele está? Ele foi traído, assassinado, disse Augusto, e o murmúrio aumentou, como uma onda que se propagava. Sua vida foi poupada para que você pudesse um dia reclamar seu lugar de direito. O reino precisa de você, agora mais do que nunca. O ambiente virou um turbilhão. A imperatriz se tornou uma sombra de si mesma, contemplando as implicações de uma verdade tão louca. E enquanto a corte se dividia entre aqueles que acreditavam no que ouviam e os que desacreditavam, a sala começou a tremer. Bamboleios nos candelabros. O chão sob os pés de todos parecia se mover. Um barulho ensurdecedor ecoou, fazendo as janelas vibrar. E então, uma fissura se abriu no chão. Uma fenda que parecia pulsar, como se o próprio palácio estivesse reagindo ao tumulto que se desenrolava. Os nobres gritaram em pânico, recuando para longe da abertura. Mas foi Luísa quem, com um ímpeto que ela própria não compreendia, deu um passo em direção ao abismo. Não, não pode ser! Clara gritou, o rosto pálido, os olhos arregalados em terror. Você vai se machucar! Luísa hesitou, sentindo todos os olhares sobre ela. Mas antes que pudesse recuar, uma voz profunda ressoou de dentro da fissura. Luísa, sua linhagem não é um mero acaso. Você deve escolher seu destino agora. Todos ficaram paralisados. O som era quase hipnótico, envolvente e ameaçador. Augusto e a imperatriz trocavam olhares intensos, como se entendesse algo que os outros não. E antes que Luísa pudesse responder, uma figura em chamas emergiu da fissura. Não só uma criatura de fogo, mas uma mulher com um semblante altivo, uma coroa de chamas na cabeça. Sou Selene, a guardiã dos antigos segredos do reino. Sua verdadeira escolha está prestes a se revelar. Você irá restaurar a honra da sua linhagem ou sucumbirá a um destino sombrio. Rafael estava paralisado, as palavras de Selene ressoando profundamente. Clara, com a mente em desespero, começou a questionar sua própria identidade. E no meio daquele caos, uma verdade ainda mais devastadora se delineou nas sombras. O rosto de Selene se tornava cada vez mais familiar, à medida que Luísa a olhava fixamente. Com um baque rápido, Luísa sussurrou. Mãe, todos ao redor estavam paralisados. As expressões de choque e horror se misturando na plena revelação de que os corações batiam acelerados. E a sala parecia respirar, vibrando com a expectativa de um desfecho que se tornava cada vez mais incerto. A tensão era palpável, e a linha entre passado, presente e futuro se entrelaçava de forma caótica, deixando todos atordoados. Como isso mudaria tudo? Luísa estava prestes a descobrir que neste reino, segredos antigos tinham um preço alto e suas consequências podiam ser devastadoras. Luísa estava ali, no chão do salão, o olhar fixo em Selene, a guardiã em chamas. O choque reverberava como um eco. O ar estava denso. Mãe? As palavras saíram como um sussurro, mas ao mesmo tempo eram um grito que ninguém havia ouvido. Luísa lutava para compreender. A ideia da mulher envolta em fogo ser sua mãe parecia um absurdo, mas havia uma curiosidade grudada em seu peito. Selene sorriu, uma expressão de bondade misturada com dor. Sim, sou eu, sua mãe. Mas não temos tempo. Precisamos partir antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela fez
todos gelarem. Mas antes que alguém pudesse responder, um rugido distante ecoou do fundo do palácio. A energia elétrica de antes se transformou em pânico absoluto. As paredes pareciam tremer com a força do barulho. "O que foi isso?" gritou Clara, o rosto descomposto. Os nobres murmuravam entre si, a tensão crescendo como um balão prestes a estourar. "Augusto!" chamou Selene, a voz firme. "O portal! Você sabe o que precisa ser feito!" Ele acenou, parecendo compreendê-la. Os olhos de Luísa se arregalaram. O que estava acontecendo? O que era esse portal e por que era tão importante? Augusto deu alguns passos e, com um gesto dramático, apontou para a fissura que se abria no chão. "Vamos! O reino necessita de você! O túmulo do antigo rei está se abrindo, e se não o fecharmos, aqueles que desejam o poder de volta virão atrás de você." O desespero espreitava nas palavras dele, e o medo estava estampado na cara da corte. Olhou para Rafael. Ele estava ali, congelado, a expressão inaudita. "Você vai? Com ela?" perguntou ele, a voz rouca. A insegurança se espalhou entre os dois como um veneno. Luísa desejava ficar, mas a chamada da sua mãe a puxava. "Eu não posso deixar você", Rafael implorou, mas Luísa sentia a responsabilidade do legado se acumulando sobre seus ombros. "Se eu não for, todos podem sofrer", ela respondeu, mais para si mesma do que para ele. As lágrimas ameaçavam escapar, mas a determinação crescia. Selene gesticulou e do portal começaram a emergir sombras. Eram figuras sombrias, vultos com uma aura de perigo. "Eles estão aqui", sussurrou Augusto. "Temos que ir agora." A urgência o tornava quase um grito. A sala entrou em caos. Nobres se atinhavam contra as paredes, gritando, e Clara puxou Rafael para perto, os olhos cheios de medo. O choque tomou conta dela. "Não, isso não pode estar acontecendo", ela murmurou, a mente a 1000 por hora. O que significava aquilo para ela? Para a honra da sua família? Luísa olhou para Selene mais uma vez. "E se eu falhar?" O coração dela estava batendo forte. Cada pulsar pesava uma tonelada. "O que acontece comigo se eu não conseguir?" Selene sorriu com tristeza. "Você não falhará, mas a verdade precisa sair. Somente você pode trazê-la à luz." De repente, tudo aconteceu muito rapidamente. A fissura começou a se expandir e as sombras se tornaram figuras. Eram soldados, armados e ameaçadores, prontos para atacar. E entre eles, uma figura misteriosa se destacou. Uma mulher de cabelo longo, olhos gelados que refletiam a luz como aço. "Ah, Luísa", ela disse com um sorriso torto. "Não sabia que você estava viva." "O que você está fazendo aqui?" Selene gritou, os olhos presos na mulher como se a reconhecesse. "Você não deveria ter vindo. Eu não vim até aqui apenas para ver a filha do rei, minha querida. Eu estou aqui para reclamar o que é meu." A mulher avançou e o pânico se espalhou como um incêndio, cada um se movendo como se a vida dependesse disso. "Rafael, você precisa sair daqui", gritou Luísa, lutando contra o pânico que a tomava. E nesse momento,
Uma voz gravada ecoou pela sala, chamando seu nome. Luísa, a verdade é mais profunda do que você imagina. Lembre-se do que você é e que cada escolha traz consequências. O olhar de Clara se encontrou com o de Luísa. Um instante que estava a um passo de ser um acordo ou uma declaração de guerra. As escolhas se entrelaçavam no ar, e Luísa se viu em um dilema: seguir o caminho da verdade ou proteger aqueles que amava. O futuro do reino estava em suas mãos, mas as sombras estavam se aproximando. O que mais estava escondido sob a superfície? E qual seria o preço que Luísa teria que pagar para descobrir? Luísa estava ali, no chão do salão. O olhar fixo em Selene, a guardiã em chamas. O choque reverberava como um eco. O ar estava denso. Mãe! As palavras saíram como um sussurro, mas era um grito que ninguém havia ouvido. Luísa lutava para compreender. A ideia da mulher envolta em fogo ser sua mãe parecia um absurdo. Mas a curiosidade grudada em seu peito era impossível de ignorar. Selene sorriu, misturando tristeza e bondade em seu olhar. Sim, sou eu, sua mãe, mas não temos tempo. Precisamos partir antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela fez todos congelarem. Antes que alguém pudiese responder, um rugido distante ecoou no fundo do palácio. A energia elétrica de antes se transformou em pânico absoluto. As paredes pareciam tremer com a força do barulho. O que foi isso? Gritou Clara, o rosto pálido. Os nobres murmuravam entre si, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Augusto! Chamou Selene, com a voz firme. O portal! Você sabe o que precisa ser feito. Ele acenou, parecendo compreendê-la. Os olhos de Luísa se arregalaram. O que estava acontecendo? O que era esse portal e por que era tão importante? Augusto deu alguns passos e, num gesto dramático, apontou para a fissura que se abria no chão. Vamos! O reino necessita de você! O túmulo do antigo rei está se abrindo, e se não o fecharmos, aqueles que desejam o poder de volta virão atrás de você. O desespero nas palavras dele era palpável. Luísa olhou para Rafael. Ele estava ali, congelado, a expressão uma mistura de incredulidade e terror. Você vai com ela? Perguntou, a voz rouca. Naqueles momentos críticos, Luísa se sentiu dividida. Parte dela queria ficar e enfrentar a situação ao lado dele, enquanto outra parte sentia a chamada de sua linhagem. Eu não posso deixar você, Rafael implorou, mas Luísa sentia a responsabilidade de um legado se acumulando sobre seus ombros. Se eu não for, todos poderão sofrer, ela respondeu, antes de olhar incredulamente para Selene. Mas e se eu falhar? Você não falhará, disse Selene, seu olhar firme. A verdade precisa sair. Somente você pode trazê-la à luz. Mas então, a sala começou a tremer mais intensamente. As sombras se tornaram figuras. Soldados, armados e ameaçadores, prontos para atacar. Entre eles, uma figura emergiu. Uma mulher de cabelo longo e olhos gelados. Sua presença era suficiente para esvaziar o ar na sala. Ah, Luísa, ela disse com um sorriso torto. Não sabia que você estava viva. Quem é você? Gritou Selene, com uma fúria que parecia capaz de derreter o próprio chão. A pergunta pairou no ar. Sou Isabela, a mulher respondeu. A legítima herdeira do trono. E você, querida Luísa, é apenas uma sombra do que poderia ser. O olhar dela era ácido e aquele cheiro de traição estava em cada palavra. O pânico se espalhou como um incêndio, enquanto Luísa sentia seu coração disparar. Mas eu sou a filha do rei, Luísa disse, tentando entender. As peças não se encaixavam. O ambiente girava. O peso da revelação dela pesava.
Mas Isabela parecia absorver poder com cada olhar. Não, você não é. Eu sou a verdadeira filha do reino perdido. E você? Isabela deu um passo à frente, o sorriso se transformando em algo sutilmente ameaçador. Você não passa de uma usurpadora. Os nobres e conselheiros ficaram em estado de choque, os murmúrios aumentando e misturando-se com os gritos de desespero. Cada um estava preso nas próprias dúvidas sobre o que pensavam saber. Luísa olhou de Rafael para Selene, em busca de uma resposta, um olhar de apoio. Mas o que ela encontrou foi um abismo de incertezas, um labirinto de traições. E então, como uma explosão, Isabela levantou a mão e um feixe de energia brilhou. Se você não puder reivindicar o trono, vai ter que sucumbir ao destino que lhe foi imposto, disse. E antes que Luísa pudesse reagir, um clarão a envolveu. Um grito interrompeu o caos, e Luísa sentiu-se sendo puxada para o portal. A intensidade da luz quase a cega, e em um instante, ela se viu em um mundo diferente, onde as perguntas giravam em sua mente, como um furacão. E, acima de tudo, quem era realmente ela? As dúvidas a cercavam, mas uma verdade ainda mais pesada se firmou. Nada seria como antes. E enquanto tudo girava ao seu redor, Luísa percebeu que poderia ter perdido tudo em um piscar de olhos. E nesse mundo novo, anseios e perdas se entrelaçariam, deixando apenas um rastro de mistério e dúvida para o próximo passo que ela teria que dar. O que mais estaria escondido sob a superfície e a que custo Luísa descobriria a verdade de sua essência? Luísa estava ali, no chão do salão, o olhar fixo em Selene, a guardiã em chamas. O choque reverberava na sala, uma tensão palpável. Mãe, as palavras dela saíram como um sussurro, mas cada uma era como uma bomba prestes a explodir. O que ela estava ouvindo parecia um sonho. Luísa lutava para compreender. A ideia de que essa mulher em chamas fosse sua mãe parecia absurda, mas uma curiosidade intensa a puxava. Selene sorriu, misturando tristeza e amor. Sim, sou eu, sua mãe. Mas não temos tempo. Precisamos partir antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela fez todo mundo parar. O ar estava pesado e a tensão crescia, como um fio prestes a se romper. Antes que alguém pudesse reagir, um rugido distante ecoou pelo palácio. A energia elétrica do lugar se transformou em caos absoluto. As paredes tremiam, os candelabros balançavam, e a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer se alastrava entre os nobres. "O que está acontecendo?" gritou Clara, com o rosto pálido como o de um fantasma. Os murmúrios de medo preenchiam a sala, e o pânico começava a dominar as emoções. "Augusto!" chamou Selene, sua voz firme. "Prepare o portal! Temos que ir!" Ele acenou, parecendo entender a urgência. Os olhos de Luísa se arregalaram. O que era esse portal? Por que tudo estava acontecendo tão rápido? Augusto apontou para a fissura que se abria no chão. "Vamos! O reino precisa de você!" Aqueles que desejam o poder de volta estão vindo. O desespero em sua voz era um grito de socorro. Luísa olhou para Rafael, que estava paralisado, a expressão marcada pelo terror. "Você vai com ela?" ele perguntou, a voz tremendo. Luísa queria ficar, mas uma força maior a chamava. "Se eu não for, todos podem sofrer", disse, sentindo a responsabilidade se acumular sobre seus ombros. As sombras ao redor começavam a ganhar forma, e com uma movimentação de Isabela, uma figura surgiu. "Ah, Luísa!" disse ela, com um sorriso torto.
Não sabia que você estava viva, mas isso não mudará nada. O trono é meu. E, nesse instante, Luísa sentiu a energia do palácio mudar. Isabela ergueu a mão para o céu e um feixe de luz cortou a sala. No mesmo momento, um clarão fez Luísa cerrarem os olhos e tudo se transformou em caos. Ela estava sendo puxada e, na fração de segundo seguinte, o mundo ao seu redor desmoronou. Um grito ecoou, arrastando sua alma junto com ele. Quando a luz clareou, Luísa estava sozinha em um lugar desconhecido. Não havia calor e o ar estava pesado. As sombras dançavam à sua volta e ela se deu conta de que havia sido separada do palácio. "O que aconteceu?" gritou, ecoando na solidão. De repente, uma voz baixa e conhecida cortou o ar. "Ah, Luísa, bem-vinda de volta." O coração dela parou. Era Isabela, estande com um semblante diferente, desprovido da arrogância anterior. "Você não sabe, mas somos irmãs." Um frio percorreu a espinha de Luísa. "O que você está dizendo?" Cada palavra era uma luta. Isabela sorriu, um sorriso sombrio. "Nossos destinos estão entrelaçados. E acredite ou não, eu sou a verdadeira herdeira. Você era apenas uma peça no meu jogo." Luísa sentiu o mundo girar. "Você está mentindo", implorou, mas a dúvida começou a consumir sua coragem. Os segredos que cercavam sua vida estavam se desfazendo, cada revelação mais dolorosa que a anterior. E enquanto o chão parecia se abrir sob os pés, uma verdade traumatizante emergiu. Tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. Isabela avançou, cercando Luísa. "Juntas podemos reclamar o trono. Ou, se você preferir, posso deixá-la aqui para enfrentar as consequências." O olhar dela era intenso, fixo como uma serpente pronta para atacar. Luísa sentiu o peso da escolha. Em um momento, ela estava destinada a reinar. No outro, tudo podia ruir. Silêncio. O destino de Luísa estava pendurado por um fio. O que mais estava escondido sob a superfície? Qual seria o preço que Luísa teria que pagar para descobrir a verdade? Com a confiança reduzida a um fio, ela se viu perdida entre as sombras e a possibilidade de um futuro que mudaria tudo. Luísa estava paralisada, o olhar fixo em Isabela. Cada palavra dela parecia cortar o ar ao redor. "Você é uma usurpadora." Isabela zombou, avançando em sua direção. Luísa podia sentir o frio da sala invadir seus ossos, e sua mente girava com a revelação. Por que isso estava acontecendo? "Chega!" gritou Selene, a guardiã com a aura flamejante, e o próprio ar pareceu tremer. "Não temos tempo para disputas, e muito menos para você, Isabela." A tensão ficou palpável, quase elétrica, enquanto o chão sob os pés delas parecia murchar. Isabela riu, uma risada fria e cortante. "Sabe, Selene, você sempre se achou tão superior. O que diria se eu dissesse que tudo isso foi planejado? Sua volta, a revelação da Luísa. O velho rei nunca morreu de verdade, você sabia?" "O que você está dizendo?" Luísa perguntou, a voz trêmula. As palavras de Isabela pareciam um eco distante. E a ideia de que o pai poderia estar vivo a atingia como uma bomba. O que ela queria dizer com isso? "Seu pai, Luísa, ele está aqui, muito perto de nós", Isabela continuou, sua voz sibilante.
E como você não é só uma simples mendiga ou princesa, vocês duas são a mesma coisa, parte de um plano maior. Selene avançou, sua fúria iluminando a sala. Você mente. O rei foi traído e assassinado. Não há nada além de uma sombra vagando para desestabilizar todo o reino. A certeza na voz dela era como um farol em meio ao caos. Mas seriam essas palavras realmente a verdade? Isabela usou a dúvida a seu favor. Ah, mas e se eu provar que ele está vivo? E se eu encontrar uma maneira de trazê-lo de volta? E se Luísa for a chave para isso? O peso da afirmação fez Luísa vacilar. O que mais estava escondido sob a superfície? Rafael estava frustrado. Ele olhava Luísa, vendo seu desespero crescer. Luísa, você não precisa ouvir isso. Não escute. Ele avançou, tentando esmagar o peso que se acumulava sobre os ombros dela. Mas, para sua surpresa, Luísa deu um passo à frente, a confusão dando lugar a um novo tipo de determinação. O que você quer de mim, Isabela? Quero que você me ajude a encontrar a verdade, que você confie em mim, porque somos irmãs e precisamos unir forças. Isabela disse, a voz agora suave. A sala estava cheia de murmúrios, choques e desconfiança. E o silêncio tomou conta. Mas antes que Luísa pudesse responder, uma nova onda de poder explodiu ao redor delas. Uma luz intensa irrompeu da fissura no chão, iluminando os rostos atordoados na sala, enquanto sombras se moviam rapidamente na escuridão. As paredes começaram a tremer com força e um barulho ensurdecedor ecoou, como se o próprio palácio estivesse se partindo ao meio. Luísa recebeu um choque, como se algo pequeno explodisse em seu interior. Então, uma figura emergiu da luz. Um homem, vestido de armadura antiga, com um olhar que parecia atravessar o tempo. Seus olhos eram profundos como um abismo. Eis que estou de volta, e com isso o legado da nossa linhagem também. Um grito coletivo ecoou, e todos recuaram para as paredes como se tentassem escapar do que estavam presenciando. Luísa mal podia acreditar. Era seu pai, vivo, bem diante dela. A luz de suas esperanças se apagou abruptamente, enquanto a sala se tornava um campo de batalha entre sua realidade e o sonho que havia imaginado por anos. Vocês achavam mesmo que podiam me eliminar tão facilmente? Estou aqui para retomar meu trono! E Luísa? Ele se virou, fitando a filha nos olhos. Você gerou uma nova oportunidade para mim? O coração de Luísa parou. O mundo à sua volta parecia prestes a desmoronar. Isabela olhava para ela, suplicante, enquanto Selene tremia de raiva. Luísa se viu casa de todo um destino. E a verdade rapidamente se tornava um labirinto indomável. Minha filha, agora é hora de reivindicarmos o que é nosso! O pai de Luísa exclamou, e a sala entrou em um caos. Mas Luísa estava paralisada, confusa e sem saber em quem confiar. Qual é a verdadeira escolha que eu tenho? Ela sussurrou, enquanto a luz crescia, ameaçando engolfar a todos na escuridão. E assim, a batalha pelo destino do reino começou, e cada um dos presentes percebeu que estava prestes a perder muito mais do que apenas a posição real. As sombras dançavam à sua volta, e a reviravolta fazia com que tudo o que conheciam estivesse a um passo de ser destruído ou restaurado. E o que mais estava por vir? O que mais a verdade poderia esconder entre suas camadas? Luísa estava paralisada, o olhar fixo em seu pai, a figura antes perdida, agora firmemente diante dela.
A sala estava em caos, as vozes misturadas em pânico e incredulidade. O tempo parecia ter congelado, todos ali parados, sem saber o que fazer. Pai? O sussurro dela mal saiu da boca. O impacto da revelação era esmagador. Acredite, minha filha, eu estou vivo e agora é o momento de reivindicarmos nosso lugar de direito. Ele estendeu a mão e a sala inteira segurou a respiração. Mas antes que Luísa pudesse processar a informação, um tremor profundo atravessou o chão, interrompendo o momento. As paredes estavam agora vibrando e algo terrível parecia estar se formando na fissura. O pânico tomou conta novamente e os nobres começaram a gritar, recuando para as paredes em medo. Isabela soltou um riso de satisfação, como se soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Eu achava que vocês eram mais sábios, observando o desespero ao redor. A guerra está prestes a começar. No que você está pensando? Gritou Selene, com uma mistura de fúria e desespero, enquanto o chão sob seus pés parecia ruir. A fissura se alargava e sombras sombrias se moviam para fora dela. Os guerreiros sombrios pareciam prontos para marchar, e a escuridão os seguia como se fossem um exército de almas perdidas. Você fez isso, não fez, Isabela? Luísa acusou, a confiança crescendo em sua voz, embora tremesse por dentro. Você está por trás disso tudo? Mas, para seu horror, o pai de Luísa, que deveria ser sua luz de esperança, virou-se, uma expressão sombria cruzando seu rosto. Sim, Isabela tem razão. A verdade é que eu nunca estive morto. Eu apenas me escondi. Que você, Luísa, é a chave para minha volta ao poder. As palavras dele foram como uma facada. O coração de Luísa parou. O que estava acontecendo? Seu pai não era o herói que esperava, mas um homem consumido pela sede de poder. Como você pode fazer isso comigo? Sua voz tremia de dor e traição. Isabela sorriu, um brilho maligno em seus olhos. Viu, Luísa? Você estava certa. Ele sempre esteve jogando, como um mestre em um tabuleiro de xadrez. E você é apenas mais uma peça. Um silêncio pesado se instalou na sala. Os nobres trocavam olhares confusos, incapazes de entender o que se desenrolava. Os gritos aumentavam e Luísa sentiu um nó na garganta. O que era real? Quem eram eles realmente? E o que significava ser parte daquela linhagem? E então, em meio a toda a confusão, um grito cortante ecoou, uma voz familiar. Luísa! Era Rafael, atravessando a sala, seus olhos desesperados e a expressão pálida. Cuidado! Luísa virou-se, mas já era tarde. O chão ruiu sob seus pés. O vazio se abriu e ela estava caindo. Não! Rafael gritou, tentando alcançá-la, mas suas mãos não conseguiam agarrar nada. Luísa sentiu a queda. E no último segundo, uma mão a puxou de volta. Selene, a guardiã em chamas, salvou-a. Você não pode sucumbir agora! Ela gritou, a voz poderosa. Luísa olhou em volta e a sala estava em pandemônio. Sombras, gritos e a sensação crescente de que tudo aquilo estava se desintegrando. Você precisa escolher, Luísa, Selene disse, segurando-a firme. O poder não vem sem sacrifício. Qual lado você vai tomar? Os últimos ecos de seu pai ressoaram. Luísa, venha a mim. Nós seremos imbatíveis juntos. E em um momento, tudo fez sentido e ao mesmo tempo estava completamente emaranhado.
Luísa se viu num cruzamento, as linhas de lealdade e amor se desvanecendo. Então, entre as sombras, uma nova figura surgiu. Uma mulher de cabelos prateados, o rosto de uma rainha antiga. Posso ajudá-lo, Luísa, mas o preço é alto. Você quer saber quem você realmente é? Ou prefere continuar nesse jogo de mentiras? A presença da mulher parecia atravessar o tempo, e Luísa percebeu que a guerra era apenas o começo. O que você quer de mim? Ela perguntou, o coração batendo rápido. Mentes e corações pareciam dançar ao redor dela em um jogo de poder. E enquanto o chão se abria ao seu redor, ela percebeu: a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido à luz da verdade? Luísa estava paralisada, o olhar fixo em seu pai, a figura que todos pensavam estar morta, agora reunida em uma sala tomada pelo caos. Ai! O sussurro saiu quase sem som, mas ainda assim parecia atravessar a sala. As vozes de pânico e incredulidade atingiam seu ouvido como uma tempestade, e seu coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. Sim, sou eu, e agora chegou a hora de reivindicarmos nosso trono. A voz dele era poderosa. Luísa trouxe a mão ao peito, sentindo um nó se formar na garganta. Mas antes que pudesse responder, o chão começou a tremer com uma força assustadora. O pânico estava de volta, e a sala se tornava um campo de batalha entre o que era real e o que era fantasia. "Precisamos sair!" gritou Selene, seus olhos flamejantes cheios de urgência. Mas Zibalela aproveitou o caos, sua risada macabra ecoando pelas paredes. "Vocês realmente acham que podem escapar da verdade? Oh, isso só está começando!" E no instante em que Luísa olhou para o lado, Rafael estava ali, correndo em direção a ela. "Cuidado, Luísa!" A expressão dele era de determinação, e aquilo a encheu de coragem. Ele avançou, pegando sua mão. "Vamos! Precisamos nos afastar desse lugar!" Mas havia algo que a detinha. O olhar de seu pai, agora tão próximo. "Luísa, comigo! Juntos somos imbatíveis!" Essa pressão, essa promessa se misturou com a voz de Rafael, firme, clara. "Não confie nele." Luísa se viu num abismo de escolhas: viver a verdade ou seguir a sombra. E de repente, a fissura no chão se alargou. Os grilhões da sala pareciam se desfazer, e uma luz intensa devorou tudo ao redor. "Agora!" gritou Selene, sua voz cortando o ar. "Quem você realmente é?" Luísa sentiu o coração disparar. O que fazer? O que era certo? Naquele momento, ela viu duas vidas refletidas em seus pais. Um passado que estava prestes a se repetir, ou uma nova chance de reescrever a história. E então, como se o universo tivesse escutado seu clamor, uma onda de energia a envolveu. A luz se intensificou e, com um grito de força, Luísa deu um passo à frente. "Não! Não sou uma peça em seu jogo! Eu sou Luísa, filha de ninguém, destinada a ser a rainha de meu próprio destino." Todo o ambiente parou, o chão tremeu sob seu brio, e as vozes se calaram. Selene sorriu, um brilho de esperança nos olhos. "Isso! Agora você está finalmente no controle." Com a coragem renovada, Luísa estendeu as mãos na direção de Rafael. Ele pegou a dela e, juntos, enfrentaram a escuridão que se aproximava. O verdadeiro poder não estava em um trono ou em linhagens, mas na escolha de ser quem realmente eram. Isabela e seu pai tiveram suas feições distorcidas de raiva. A sala começou a se iluminar com uma nova energia, uma luz que emanava do centro do coração de Luísa. "Eu sou mais do que isso, e aqueles que me cercam também são." Uma onda de luz pulsante se expeliu,
forçando as sombras a recuarem e o caos a desaparecer. Quando a poeira assentou, Luísa olhou ao redor e viu não apenas os rostos de sua família, mas a promessa de um novo futuro. O palácio, agora resplandece, era um lugar onde a verdade poderia prevalecer. É hora de escrever nossa nova história, disse Luísa, virando-se para os nobres, que agora a observavam com um misto de respeito e admiração. Mas, enquanto o momento se desenrolava em triunfo, uma sombra ainda pairava. Isabela, com um olhar desafiador, sussurrou: essa guerra ainda não termina. Muitos segredos ainda têm de ser revelados. E com isso, Luísa sabia que a luta pela verdade estava apenas começando. Naquele salão, rodeada por aqueles que a amavam, ela sentiu uma nova determinação. O que mais estaria escondido sob a superfície? E a partir de agora, como enfrentariam tudo isso juntos? Ei, antes de terminar aqui, preciso te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias que virão. Esmague o botão de like agora. Isso nos ajuda muito. E não esquece de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos continuar essa jornada e descobrir o que mais a história nos reserva.